Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 4 de outubro de 2021, dia de São Francisco, padroeiro da nossa Diocese. E vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, quando Jesus incisivamente nos falava sobre o casamento e sobre o divórcio. Tema polêmico, mas necessário de ser enfrentado, visto que seja a realidade do casamento, e mais especificamente a do divórcio, trazem consigo diversas dificuldades que precisam ser bem acompanhadas, bem orientadas, bem vividas, para que não haja um sofrimento desnecessário e para que não haja também a ferida das pessoas humanas envolvidas ali. Na minha reflexão, eu gostaria de tratar sobre as causas possíveis de muitas separações. São essas duas coisas: o discurso do amor, de um lado, e de outro lado, a incapacidade de lidar com o outro, sabendo que o outro é outro. Ele não é igual a mim. Vamos refletir sobre isso e ver como nós podemos aprender do Evangelho o que Jesus propõe para nós, essa forma de amor maduro chamado casamento. Bora refletir. Existem divórcios e divórcios, casamentos e casamentos. Uma primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui é que, ao tratar sobre o tema do divórcio, que eu vou tratar lateralmente, não quero fazer um juízo genérico sobre todas as situações que envolvem separações. É impossível, é injusto, é odioso fazer um juízo geral sobre pessoas que se decidem por se separar, ou até, num segundo momento, em se unir com uma outra pessoa numa segunda união, como se costuma dizer. O que eu gostaria de falar é sobre as raízes de separações que acontecem não por razões bruscas, mas por acontecimentos cotidianos mesmo. Porque assim, há situações como quando uma mulher sofre violência doméstica e isso vai se estendendo, meu Deus do céu, que falta de dignidade existe naquela casa, o casamento vai ficando insustentável e o divórcio nessas situações ele é uma condição de dignidade humana. Mas é um caso extremo. Agora, tirando esses casos extremos, existem aqueles em que as pessoas vão, ao longo de meses, até de anos, vivendo de qualquer maneira o seu relacionamento, e ao fazer isso, elas vão gerando um grande desamor. Um desamor que brota do coração e que se manifesta em ações em relação àquela outra pessoa com quem ela convive. Inclusive no Evangelho, quando os discípulos perguntavam, e os fariseus, para Jesus a respeito do casamento do divórcio, Jesus disse que Moisés havia permitido a carta do divórcio porque as pessoas tinham um coração duro. Talvez esse seja o tema central do texto, que precisa ser bem investigado. A dureza do nosso coração, ou em outros termos, o desamor que nos habita e que nós cultivamos. Porque ao contrário da dureza do coração seria a capacidade de amar. Muito bem, em sendo assim, vamos primeiro pensar uma coisa que atrapalha o amadurecimento do amor e que vai gerando em nós um desgaste do coração que pode gerar, mais para frente, até uma separação. Seria a linguagem do amor, uma linguagem imprópria para o amor. O que eu quero dizer com isso? Vejam, quando a gente pensa em amor, logo nos vem uma linguagem de tipo romântico. Eu falo quando a gente pensa em amor, do ponto de vista teórico mesmo. Porque talvez algumas pessoas, a partir da sua experiência dura de vida, de relacionamentos, de frustrações amorosas, pode pensar o amor já como uma coisa triste ou fadada ao fracasso.
Mas, de modo geral, mesmo as pessoas que passaram por situações muito difíceis no amor ainda carregam algum tipo de pensamento romântico. Porque a nossa linguagem amorosa, ela é de tipo romântico. E isso em si mesmo não é um problema. Na verdade, isso é até um fato e um modo de existir humano. É um fato porque o amor, ele produz uma linguagem diferente da linguagem do cotidiano. Então, nesse sentido, se espera, inclusive, que ao se falar de amor e se pensar de amor, que se usem palavras, estruturas, imagens, formas verbais diferentes daquelas do cotidiano, do trabalho, da fábrica, da oficina, da escola. E de um outro lado, é uma necessidade porque o ser humano, dentre os seres vivos do planeta Terra, é aquele que é capaz de imaginação e de fantasia. E se de um lado o excesso de fantasia atrapalha a vida, porque nós começamos a viver alucinados e não na vida real, de outro lado ninguém de nós vive sem fantasias. Tudo para nós é mais do que só fatos, é imaginação, é possibilidade, é interpretação, é significado. A vida é carregada de fantasias, a vida humana é assim. E o amor também passa por isso. Então veja, de um lado, por conta da força do próprio amor, a linguagem se transforma e surge uma linguagem romântica. E de um outro lado, existe uma necessidade nossa de dar um colorido para os simples fatos. Então surge, mais uma vez, uma linguagem diferenciada. Onde está o problema? O problema está em nós confundirmos a realidade bruta com esses discursos do amor. E o problema está no fato de que nós vamos vivendo na expectativa de que o amor corresponda àqueles discursos. Então veja, quando alguém vai se casar, geralmente a parte feminina ali do casamento, se preocupa com o vestido, se preocupa com a festa, a cor do guardanapo, a música que vai ser tocada, a flor que vai ser usada, todos os detalhes da festividade, porque é toda uma linguagem do amor, uma linguagem do romance. Só que depois que passa o dia do casamento, que é um dia esperado, é um dia alegre, é um dia bom, vão vindo os anos do casamento e parece que aquela noite em que a celebração aconteceu ficou para trás mesmo e a vida se tornou outra coisa. Nesse caso, algumas possibilidades, as pessoas podem ficar desgastadas e perdem completamente a esperança no amor, de um lado. De outro lado, as pessoas podem ficar cheias de expectativa, achando que a coisa vai melhorar, mas assim, vai melhorar na direção de quê? Na direção de um mundo irreal? Esse mundo irreal não existe. Ou ainda a pessoa fica olhando para trás, querendo resgatar os mesmos sentimentos e as mesmas coisas que aconteceram quando ela se casou, 20, 30 anos depois. Então, é inviável que um amor viva dessas fantasias, desses romances, dessas linguagens que não se sustentam na segunda, na terça e na quarta-feira. São linguagens feitas para celebrações, para momentos específicos, que nos ajudam e que são importantes, mas que carecem de potência para nos ajudar a viver o cotidiano. Veja, quando nós vemos novelas, filmes, séries, e é tão gostoso acompanhar um drama ou um romance ou uma comédia romântica, e você vê um pouco da trama de um relacionamento, e a gente fica se projetando ali, se imaginando, ou trazendo coisas do filme ou da série para a nossa vida, porque a gente fica pensativo, faz associações entre a nossa história e a história que está sendo passada. Tudo isso é muito bom, mas depois a vida segue, né, gente? Então, sem nenhum desmerecimento da arte como parte da nossa vida, sem desconsiderar que a gente precisa também do romance como uma das formas para amar, mas a gente precisa descobrir uma nova linguagem do amor que dê conta da segunda, da terça e da quarta, que não se restrinja ao sextou, ao happy hour,
que não seja só para o sábado à noite, festivo, lantejolante, ou para o domingo, folgado e sossegado, deitado no sofá. Precisamos de uma linguagem que dê conta da vida. Adélia Prado, uma poetisa mineira, tem uma poesia muito bonita em que ela diz mais ou menos assim: amor e paixão são palavras de luxo. O que existe, na verdade, no meu casamento é o roçar dos cotovelos. E ela usa a seguinte imagem: estou lavando louça e meu marido está do meu lado lavando louça comigo. E de repente a gente esbarra os cotovelos. Ele olha para mim, eu olho para ele e nós sorrimos. E nós sorrimos. Que descrição bonita do que significa o cotidiano do amor. Palavra de luxo. Amor é uma palavra muito alta, difícil de ser acessada, muito abstrata, e cada pessoa tem os seus recheios para esta palavra amor. O que existe na prática é o roçar dos cotovelos, é o lavar a louça na pia juntos, é o olhar um para o outro e sorrir. Eu acho isso fantástico, o fato de que a Adélia Prado conseguiu, em poucas palavras, designar melhor do que nós o que é o amor do dia a dia. E ela é um pouco paradigmática, ela é um modelo de como a gente pode reinventar, inclusive com poesia, as nossas formas de dizer o amor. O que a gente não pode é viver para sempre achando que a nossa vida vai ser o castelo de Disney. Não vai ser. E de outro lado, a gente não pode esconder os problemas da nossa vida, do nosso casamento, justamente porque não é o castelo de Disney e a gente prefere acobertar essa sujeira ou esse estrago que é o nosso relacionamento. Então a gente acoberta isso com linguagens bonitas, com discursos bonitos sobre o amor, que a gente faz para os outros, mas que não serve nem para nós mesmos. Eu diria que esses discursos amorosos insuficientes são capas da invisibilidade. A gente joga por cima do problema para não ver o problema, mas o problema está ali. Ele não resolve, não ajuda. Talvez, eu diria um pouco mais ainda, uma forma de desenvolvermos um novo idioma do amor seja enfrentando as crises próprias do amor. Porque quando enfrentamos a crise, nós reinventamos tudo, inclusive a nossa linguagem. E quando nós não enfrentamos a crise, jogamos a capa da invisibilidade sobre ela e cobrimos todos os nossos problemas com ideais, ou palavras, ou conselhos, ou aspirações românticas, saímos do mundo real e entramos num mundo que não é nosso, o mundo das coisas impossíveis. Há um autor que escreveu um livro chamado Do Bom Uso das Crises. Do Bom Uso das Crises. Christian Singer. Christian Singer. E ele diz assim: ao longo do curso da minha vida, descobri que as crises aparecem para se evitar algo pior. As crises aparecem para se evitar algo pior. Quando nós enfrentamos as dificuldades de um relacionamento, nós não deixamos que o relacionamento piore de um lado. E de outro lado, a gente reinventa tudo nele, inclusive a linguagem. É preciso sair do castelo de Disney e é preciso tirar as capas da invisibilidade e entrar no coração das crises, dos problemas, dos conflitos, das dificuldades, com boa disposição, para que através disso descubramos novas formas de dizer o amor. O que é certo é que esse jeito de dizer o amor que a gente usa hoje não está ajudando, ele só está atrapalhando. Ele mais cria desamor do que amor, porque ao gerar expectativas sempre inatingíveis, ficamos amargos. É preciso redescobrir as palavras para falar o que é amar. Uma segunda coisa que precisa ser enfrentada, porque ela gera muito desamor e deixa o nosso coração duro, e ao passar dos anos pode inclusive levar a crises muito feias e separações definitivas entre casais,
é a dificuldade de lidar com o outro sendo o outro. Como é difícil para nós entender que a pessoa com quem namoramos ou casamos não é igual a nós. Para ser bem sucinto, em outros termos, nós não casamos conosco mesmos. Nós não namoramos conosco mesmos. Namoramos com um outro que tem uma outra família, uma outra origem, uma outra história, um outro mundo psíquico, um outro quadro de valores. Por mais que a pessoa seja afim a mim, por mais que tenhamos afinidades, existem muitas diferenças entre nós. Então é importante considerar isso para fazer o percurso do amadurecimento do amor. Veja, eu diria que o amor, da paixão inicial ao amor maduro, existe um movimento aqui de três fases, que não acontecem bem linearmente, mas elas são um bom esquema para ajudar a gente a pensar essas fases. Assim. A primeira fase, a fase da paixão inicial, é quando a gente se sente fundido com a outra pessoa. Há uma fusão. Eu e o outro somos um só. É a fase dos grandes encantamentos, em que tudo vai bem, em que eu não vejo defeito no outro, em que todos os encontros, passeios, conversas, presentes, tudo é muito gostoso, tudo vale a pena, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. A paixão faz a gente perder quem somos. E nós nos confundimos com o outro, psicologicamente falando. Com o passar do tempo, nós vamos notando melhor as diferenças, que vamos convivendo, vamos vendo a pessoa de perto, e a paixão também tem um certo prazo, aquele primeiro fogo inicial. Por mais que seja possível passar uma vida ainda apaixonado por alguém, tem pessoas que conseguem e vivem assim, mas é uma paixão diferente, não é mais aquele fogo do começo. Então, o que vai acontecendo com o passar do tempo? Nós vamos nos distinguindo da pessoa. Primeiro, nós nos unimos a ela numa fusão. E agora vai acontecer uma fissão, uma separação. E eu vou entendendo que eu sou eu, ele é ele, ou ela é ela. Que eu quero uma coisa, ele quer outra. Que eu quero ver um programa de TV e ela quer visitar a mãe dela. Que eu prefiro dormir até mais tarde, mas ele prefere levantar mais cedo para andar de bicicleta. E assim vai. As muitas diferenças que passam pelas questões práticas da vida, pelas opções do que fazer com o seu tempo, até valores mesmo, questões mais éticas e religiosas. O que acontece? Casais maduros vão fazer, nesse processo, um movimento de adaptação. Eu vejo que eu sou diferente, mas eu gosto do outro. Eu quero ele ou ela na minha vida. Então, o que eu faço? Eu vou me adaptar e ele vai se adaptar a mim. Vamos procurar juntos, porque é um movimento de reciprocidade, nos adaptarmos um ao outro. E quando isso acontecer, o relacionamento vai se ajustar um pouco mais e será possível construir um amor mais maduro. Porque agora é um amor livre. A paixão não é tão livre assim, porque na verdade ela nos deixa cegos. Agora o amor é consciente do que o outro realmente é. Isso acontece num dado momento do namoro ou do casamento. Casais maduros vão se adequar, se adaptar. Não significa homogeneizar os dois. Não é ficar 50%. Não é bem isso. É muito mais complexo. E casais imaturos não conseguem fazer isso. Casais imaturos, ao fazerem um movimento de fissão, de separação do pós-paixão, e ao perceberem que são muito diferentes, eles começam a bater cabeça. E nada dá certo, nenhuma conversa dá certo, nada tá bom, tudo é triste, porque não há uma disposição, talvez, ou uma maturidade, talvez, ou uma habilidade, em outro caso, para poder fazer isso, assim, juntar os dentes da engrenagem e fazer com que a máquina gire. Os casais maduros conseguem, os imaturos não. E assim, uma terceira fase, que seria a fase da maturidade maior do amor mesmo, é quando você vê que os dentes da engrenagem, eles são muito diversos. Alguns dentes se encaixam muito bem, a engrenagem flui.
e outros dentes da engrenagem já não fluem tanto assim, dá uns engasgos na máquina. E o que a gente vai fazer? Bem, eu quero ficar com o outro, eu desejo, eu quero bem, temos uma história juntos, vamos seguir assim. Então algumas coisas se encaixam muito bem, outras não se encaixam. A máquina vai girando, daqui a pouco ela engasga, ela vai girando, daqui a pouco ela engasga, e assim vai. E assim vai. Uma coisa é certa, não dá para viver bem um relacionamento e seguir bem um casamento se a gente for vivendo assim, esperando que o outro atenda às nossas expectativas o tempo todo, ou que o outro seja o que a gente quer que ele seja, ou que o outro mude para só ele se adaptar a nós e a gente não se adaptar ao outro. Não dá, gente. E talvez uma das coisas que a gente tem que pensar a longo prazo é como nós estamos preparando as nossas crianças e adolescentes e jovens para lidar com a diferença. Porque na hora em que ele se decidir por casar, ele vai lidar com a diferença diariamente. Ele vai dormir com a diferença. Ele vai dormir com a diferença. E se souber lidar com isso, nossa, bendito seja Deus, porque as chances de ser um relacionamento bom é muito grande. Agora, se não souber lidar com isso, a chance de o casamento ser um cemitério a dois é muito grande também. Tem casais que celebram 25 anos, 30 anos de casado, 50 anos, que maravilha. São araras azuis, são micos-leões dourados, são pessoas exóticas, assim, em extinção. E a gente valoriza. Mas a grande pergunta que me fica sempre é como viveram esses anos? E ao chegarem ali a 25, 50 anos de casado, estão vivendo bem? Estão felizes? Ou são a noiva cadáver? Estão vivendo um cemitério a dois? Então, dá para a gente evitar todo esse sofrimento. Dá para evitar esse sofrimento. Mas para isso a gente precisa começar a preparar a turminha mais nova desde já. E quem já é casado ou está num relacionamento vai precisar aprender isso. Se não aprendeu bem até agora, aprenda. Está disposto a aprender? Então vai, luta por isso, luta pelo outro. Mas ficar nesse mundo de Bob, em que parece que o outro uma hora vai ser perfeito, que a Bela, ao casar com a fera, vai transformar a fera em príncipe, isso é só mais uma fantasia ruim. Então, uma segunda coisa que é preciso lidar para não endurecer o coração é aprender a estar com o outro enquanto outro. Senão o ego, o egoísmo, toma conta de nós e a gente fica com o coração duro. Vai dar ruim, vai atrapalhar. Alguma coisa vai acontecer e não vai ser boa. Cuidemos uns dos outros. Estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor o seguinte exercício para vocês, sobretudo aos casais. O primeiro exercício é uma reflexão. Quais são as palavras, as linguagens de amor que habitam a sua mente? Quais as expectativas de amor, de romance, de casamento você tem? Veja se elas são possíveis, se elas são concretas. Se não forem possíveis, faça uma revisão dos seus ideais de amor. Reconfigure o seu idioma amoroso, para que ele seja mais concreto e dê conta da sua segunda e terça-feira no casamento. E uma segunda coisa é, veja em que medida você está amando o outro, sabendo que o outro é outro. E isso se manifesta concretamente no respeito e na paciência. Qual é o grau de respeito e de paciência que você tem tido com o seu parceiro ou a sua parceira? Medite sobre isso durante essa semana. Espero que isso te ajude a fazer revisões importantes para melhorar o relacionamento de vocês. O divórcio acontece por diversas razões, por razões, como eu disse no começo da reflexão, de dignidade, inclusive, é preciso terminar, mas tem muito divórcio que poderia ser evitado, tem muito casamento que ainda pode ser salvo e tem muito namoro que pode recomeçar. Mas para isso tem que ter muita coragem e boa vontade para ressignificar tudo isso um pouco na linha do que a gente falou hoje. Uma excelente semana para você e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal.